paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma edição do Painel Trombetas e Festas, programa que aborda os sinais da volta de Jesus. Hoje vamos falar sobre perseguição aos cristãos. Vamos relacionar esse tema com as profecias que apontam para a volta de Jesus. Fique conosco até o final do programa. Qual profecia aponta as perseguições aos cristãos como um momento profético que antecede a volta de Jesus? Então, Andréia, a resposta é a seguinte: a perseguição aos cristãos como sinal profético da volta de Jesus é um dos marcadores proféticos mais claros mencionados por Jesus naquele sermão em Mateus 24, e no versículo 9 diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Essas palavras do Senhor Jesus não eram apenas uma previsão para os dias dos apóstolos, mas um alerta profético para a história da igreja, especialmente para o momento profético que nós estamos vivendo. Se nós olharmos em João capítulo 15, lá dos versos 18 a 20, Jesus também advertiu: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Então, Andréia e irmãos, isso significa que a oposição ao Evangelho é parte do testemunho da igreja fiel. E hoje, em pleno século XXI, vivemos a confirmação dessas palavras. E nós sabemos que em muitos países ser cristão é crime. Milhares são presos, perseguidos e até mortos por confessarem o nome de Jesus. Enquanto isso, em outras nações, nós sabemos, né? A perseguição assume formas mais sutis. São leis que restringem a liberdade religiosa, são zombarias à nossa fé, cancelamentos e exclusões sociais. O apóstolo Paulo também declarou em 2 Timóteo 3,12: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, meus irmãos, a perseguição, portanto, não é um sinal de derrota, mas a marca da fidelidade da igreja. Ela revela quem realmente pertence a Cristo. Jesus nunca prometeu uma vida fácil, uma caminhada fácil, mas prometeu estar conosco até o fim. Em Lucas 21, 12, 13, ele disse: mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, e isso vos acontecerá para testemunho. Ou seja, a perseguição não cala a igreja, ela se torna um testemunho vivo da fé de cada um de nós. Portanto, cada crente perseguido é uma luz que brilha mais forte nas trevas deste mundo tenebroso que nós vivemos. E o próprio livro do Apocalipse mostra que nos últimos dias o dragão fará guerra aos santos, lá em Apocalipse 12, 17. Mas eles o vencerão como? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Sim, meus irmãos, a perseguição é real, mas é profética, nós temos que passar por isso. Ela anuncia que a volta de Jesus está próxima. O mundo pode se levantar contra os servos de Deus, mas o Senhor preserva os seus fiéis e no tempo determinado recompensará a cada lágrima, a cada dor, a cada sofrimento, a cada testemunho de fé. Louvado seja o nome do Senhor por esses perseguidos. Por isso, permaneçamos firmes. As perseguições são temporárias, mas a glória que nos está reservada é eterna. A organização Portas Abertas publicou a lista mundial da perseguição aos cristãos em 2025. Os 5 países nos quais os cristãos são mais perseguidos por causa da fé em Jesus são Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Líbia e Sudão.
Na Coreia do Norte, ser descoberto como cristão é uma sentença de morte. Caso não sejam mortos, os cristãos são enviados para campos de trabalho forçado, como prisioneiros políticos, onde enfrentam uma vida de trabalho duro que poucos sobrevivem. Os membros da família, mesmo que não sejam cristãos, recebem o mesmo destino. Por que os cristãos são perseguidos? Qual é o conselho bíblico destinado aos cristãos que estão passando por essa situação? Então, Andréia e irmãos, a perseguição aos cristãos é uma realidade presente desde os dias da igreja primitiva até hoje. Jesus já havia alertado seus discípulos sobre isso. E eu faço menção novamente daquele versículo de João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Os cristãos são perseguidos porque o mundo rejeita a luz do Evangelho, a luz do Senhor Jesus. E o Evangelho confronta as trevas, denuncia o pecado e anuncia um reino que não é deste mundo. Por isso, quem decide seguir ao Senhor Jesus, inevitavelmente enfrenta oposição, ou seja, em palavras, em atitudes ou até mesmo em violência física, como é um assunto que nós estamos tratando de perseguições. Mas a palavra de Deus também traz um conforto para nós. Em Mateus 5,10, o Senhor Jesus declarou: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então nós observamos que a perseguição, embora dolorosa, é vista na palavra de Deus como um sinal de fidelidade do servo. Ela revela que o servo de Deus, o cristão, está vivendo de forma que glorifica ao Senhor Jesus, mesmo quando o mundo não entende isso. O apóstolo Paulo também confirmou essa verdade numa das suas cartas, em 2 Timóteo 3,12, quando ele diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, meus irmãos, diante disso, qual é o conselho bíblico para os que sofrem por causa da fé? A palavra nos chama a perseverar com fé, sem negar o nome de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus prometeu recompensar a cada um que permanecer firme até o fim. O livro do Apocalipse mostra isso, que nos últimos dias o inimigo fará guerra contra os santos, mas eles o vencerão pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! E pela palavra do seu testemunho. Está lá em Apocalipse 12:11. Por isso, meus irmãos, não devemos desanimar. Cada provação, cada luta que enfrentamos por amor ao Senhor Jesus está sendo vista, registrada na eternidade por Ele. O mundo pode tentar calar a voz da igreja e tem feito isso ao longo da história, mas não vai conseguir, não vai apagar a luz do Evangelho eterno. Então nós devemos lembrar quando Paulo escreve em Romanos 8,18, quando estivermos passando por lutas e provações, Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia por isso. As perseguições são passageiras, não é, meus irmãos? Mas a recompensa é eterna. Permaneçamos então fiéis, porque o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E assim encerramos mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. A paz do Senhor.